Eu sou o Leandro, para quem não me conhece, e para quem me conhece também, obviamente, mas eu sou cofundador da Data Science Brigade, e é uma empresa, a gente tem essa empresa há mais ou menos 2 anos, e a gente trabalha com análise de dados, com tecnologia, com Big Data, Machine Learning, automação de processos, justamente para organizar esses dados que estão acontecendo com tudo que o Andrew falou. A gente tem muita coisa acontecendo, muitos dados, e hoje vocês vão ouvir muito as empresas querendo mudar, tentando fazer essa mudança, essa transição, porque é a hora. E as empresas estão se sentindo atrasadas, a maioria dos clientes nossos tem essa sensação, eles estão se sentindo atrasados. E lá atrás, quando a gente começou a Data Science Brigade, que foi uma variação de uma outra empresa que a gente tinha um objetivo que era ter algum produto, ter alguma coisa que tivesse um propósito. E um propósito grande. A gente tinha um objetivo de ter alguma coisa que fizesse sentido nessa história toda e que, ao mesmo tempo, a gente pudesse testar a tecnologia, testar a aplicação do que realmente a gente entendia. E aí surgiu a Operação Serenata de Amor. Quem conhece? Quem ouviu falar? Cara, é muito legal estar num evento assim. A semana passada a gente estava num evento de uma empresa. Eu falei, pô, alguém ouviu falar de Serenata? Ninguém, assim, tipo 100%. A gente trabalha com estatística, 100%. Mas é legal também, porque a gente tem a oportunidade de contar. E antes de tudo, eu queria falar que a Operação Serenata, eu vou explicar rapidinho para vocês, mas eu queria falar que a Operação Serenata só acontece porque a gente tem um time absurdo trabalhando por trás dele. Tá? Não é sozinho. A gente tem gente aqui em São Paulo, em Harvard, em Porto Alegre, Milão. É uma galera realmente foda. Eu tenho muito orgulho dessa equipe. E o Serenata não é de uma pessoa só e não é de uma equipe só. É de mais de 2.000 pessoas que ajudaram na campanha e que ainda ajudam com código, com inputs, com grupos no Telegram, enfim, um código aberto. E eu vou contar rapidinho para vocês. Tudo começou porque a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer para cuidar de algumas coisas públicas. Saúde, segurança, educação. E quando a gente foi atrás dessas três, a gente viu que tem uma grande bagunça aí, nos dados, no processo com que eles são organizados. E uma coisa fez sentido quando a gente analisou esses três. Uma coisa, que era a política. A gente estava da situação do jeito que a gente está porque a política não deixava algumas coisas andarem. Então a gente focou na política e depois de pesquisar, depois de ver o que a gente ia conseguir fazer com esses dados e em algum momento atingir alguma coisa que fizesse sentido, a gente descobriu que a gente tinha um propósito. E um propósito era simplesmente acabar com a corrupção no país. Pode parecer absurdo, mas a gente tem que sonhar grande. Eu sou a favor disso, então a gente tinha esse objetivo. Com o objetivo de acabar com a corrupção, a gente começou a pensar aonde a gente podia atacar para poder ter alguma coisa mais objetiva. E a gente descobriu um negócio chamado CEAP. Alguém sabe o que é CEAP? Uma pessoa, estatística não mente. Estamos precisando entender melhor o que acontece no nosso país. A CEAP é a cota para exercício de atividade parlamentar. Quando a gente começou lá atrás, eu também não sabia, então não é um problema. Isso aqui é o chamado cotão dos deputados federais, que eles têm até R$45 mil por mês para gastar, com carro alugado, comida, segurança pessoal, enfim. Tá? É a média 45 mil por mês, são 534 deputados. E aí a gente foi estudar a lei para saber por que a gente podia ter um foco nos deputados federais, porque, principalmente, eles tinham um mínimo de organização nos processos de reembolso. E a gente viu que tinha muito dinheiro lá. R$45 mil por mês vezes 545, a gente sabia que tinha muita grana envolvida lá. A história toda fez com que a gente criasse hipóteses e padrões para a gente poder ter essa referência. Tá? E elas são preço de refeições suspeitos, uso de verba com terceiros, bebida alcoólica, passado o limite mensal da cota e da subcota, distância viajadas e gastos, CPFs e CNPJs inválidos e gastos com campanha eleitoral. Tudo isso aqui está muito claro na lei que não pode. Tá? E empresas irregulares, que é um grande problema que a gente tem. Hoje, o que acontece? A gente tem uma dificuldade enorme de análise do processo deles lá. Imagina eles como uma empresa, eles não têm controle se o Leandro deu uma nota fiscal almoçando aqui em Florianópolis, mas que eu estava discursando em Brasília. Eles não cruzam isso. É um volume muito grande para se fazer manualmente. Então a gente sabia que a gente podia usar tecnologia nisso. Os deputados nunca foram contestados. Alguém aqui já contestou um deputado de um valor que ele gastou? A gente não sabe como, isso é difícil. E a gente podia usar a tecnologia para facilitar esse processo e organizar essa base.
que hoje ela está totalmente irregular e a gente podia buscar as regularidades. A gente colocou uma campanha no ar, e em setembro do ano passado a gente fez 1 ano. E aí a gente conseguiu 80 mil reais. A gente queria 60 para trabalhar 2 meses, e a gente conseguiu 80 com mais de 1.300 pessoas ajudando na campanha. Foi muito legal, fez muito sentido para a gente. E aí a gente tinha os bombonzinhos de serenata, que alguém da equipe teve uma brilhante ideia de mandar bombons para todo mundo que ajudasse na campanha. Quando a gente conseguiu a campanha, só um parênteses, quando a gente conseguiu o financiamento, a gente foi lá e falou, agora vamos mandar o bombom. A gente descobriu que custava 11 reais para mandar um bombom para cada um. A gente falou, porra, ainda bem que a gente mexe com tecnologia, porque de logística a gente é meio desgraçado nisso aqui. Cara, a gente mandou uma carta, falou, o bombom está aqui, a gente comprou os bombons, juro, está disponível, mas a gente vai perder toda a grana que a gente arrecadou mandando bombom para todo mundo. Não fazia sentido. A gente pediu desculpa e tal. E aí surgiu a Rose. Quem conhece a Rose? Os caras falaram que era um público jovem, mas alguém mentiu para mim. Quem conhece a Rose era o robozinho dos Jetsons. Já cantaram a bola aí já. E a gente deu carinhosamente o nome da Rose. Era a robô que podia fazer esse processo de automação da busca dessas notas, da leitura dessas notas, de uma forma que a gente pudesse ter esses dados mais rapidamente, tá? Depois da Rose, surgiu o Jarbas. O Jarbas era o nosso dashboard, que mantinha todas as informações de uma nota fiscal, junto com o Street View, que a gente puxava do CNPJ deles, mais os reembolsos que foram feitos por esse deputado, nesse caso é a Luiziane, e a gente tinha uma série de informações, isso aqui é um scroll para baixo, tá? Uma série de informações de outros reembolsos dela, de alimentação e tudo mais, e que a gente podia olhar num lugar só. Hoje, se vocês quiserem entrar no portal de transparência, vocês vão levar mais ou menos 11 cliques para achar um recibo, que a gente deixou tudo junto, tá? Então, o portal de transparência não é tão transparente assim, é um pouco difícil para você conseguir lá. E aí, quando a gente fez o dashboard, a gente já estava rodando algumas coisas, tudo interno. E aí a nossa equipe mesmo começou a fazer posts, tweets. Então, a gente tinha lá uma denúncia que a gente fez manualmente, nós, falando que um deputado almoçou 1,2 kg, mais suco, mais refrigerante, mais 4 águas, mais docinho. A irregularidade era o docinho, tá? Porque aí já é demais também, né? A gente sabe. Deputado comprando rum em viagem não oficial, enfim. E até o cara almoçando no interior de Santa Catarina e discursando no mesmo horário em Brasília. Então, a gente começou a cruzar esses dados e achar essas referências e achar esses problemas, tá? Até que o dia que, quando a gente começou a achar isso, mandar para a Câmara, e a gente começou a ter retorno, a Câmara agradeceu a gente por existir. Eles mandaram uma carta agradecendo o trabalho, e a gente falou, porra, os caras reconheceram o trabalho. Show, né? Só que não. Passou um tempinho e a gente teve uma devolutiva deles falando assim, ó, galera, muito legal, mas cobrem direto os deputados porque a gente não consegue dar demanda para isso. Foi isso que a gente ouviu. Aí a gente falou, porra, balde de água fria, né? Vamos desistir? Vamos jogar pro alto? Vamos fazer? Não, brasileiro, não desiste nunca. E a gente foi adiante. E isso fez com que a gente tivesse motivação bastante para a gente criar algo que a gente tinha discutido isso lá na frente, que era o quê? Não fazia sentido a gente ter uma plataforma que deixasse isso só para a gente. Que deixasse ali a gente com a responsabilidade de ficar fazendo denúncia, de ficar fazendo post pessoal no Twitter. Não fazia sentido. E aí a gente levou a Rose para o Twitter. E a ideia da Rose no Twitter era basicamente tweets prontos, com o nome do deputado e com o link para aquela nota. Então, o que a gente estava fazendo? A gente estava dando ferramenta para a população cobrar um deputado. Sabe aquela história do cobrem seus deputados? Cobrem os seus eleitos? A gente nunca viu isso. Eu nunca vi. É difícil. E a gente estava dando ferramenta para isso aqui. Basicamente, a gente tinha tweets todos padronizados com o nome do deputado, como vocês podem ver ali. Então, era gasto suspeito, a galera entrava, achava, ia lá cobrar o deputado. Simples assim. A gente isentou um pouco e deu a voz para toda a galera. E o que aconteceu com isso? Quando vocês veem ali o nome do deputado da rede social dele, quem que buscou essa rede social? A gente um dia falou, a gente precisa ter uma base para que quando a Rose conseguir fazer essa denúncia, ela puxar automaticamente o nome do deputado, da rede dele. Porque a gente estava fazendo isso manual. A gente falou, beleza, vamos fazer. 550 deputados, quem começa a procurar? A gente olhou e falou, meu, a gente tem coisa pra cacete para fazer. Não dá para fazer isso. E aí eu estava aqui em Floripa até, e aí a equipe falou, vamos colocar essa planilha num drive e vamos colocar online e ver o que acontece. Isso foi uma das coisas mais legais que aconteceram no projeto. A gente saiu de uma reunião, quando a gente chegou no hotel, 2h30 depois, a planilha estava completa. Completa.
E os caras escrevendo assim, ó, matamos o Acre, tá animal, tô indo pro Sul agora. Eu falei, caceta, matou o Acre. E aí, essa nossa força, esse nosso empenho, essa motivação que tinha dessa galera de fora, que eu acho animal, assim, que faz muito sentido pra gente, surgiu o Jarbas 2.0, que eu brinco. Era o Jarbas Dashboard, que era focado para quem viesse de fora, e não aquele sistema que a gente tinha. Era isso aqui, ó. Isso aqui hoje, vocês podem acessar em qualquer momento, o Jarbas, e ele aparece ali, ó, filtro. Por reembolso suspeito, eu dei sim, apareceram esses daqui, ó. Isso aqui foi ontem. Nota fiscal digitalizada por estado, a gente podia fazer isso do jeito que quiser, filtros. E aqui, eu vim aqui embaixo e cliquei nesse cara aqui, ó, no André, que tinha uma despesa de R$ 12.700 de carro alugado. Vocês vão ver. E tem um outro ali igualzinho, ó, 12.700 de locação de carro também. É porque esse é o valor da subcota. É o teto. E aí eu cliquei nessa nota, aparece todo o descritivo dele, aparece tudo que a gente tem, o que que é, e aí se eu clicar ali, ó, no recibo, aparece isso aqui, ó, que é o que ele prestou de conta lá. E aqui aparece locação de automóvel Hilux, modelo não sei o quê, R$ 9.000. E vamos embora. E aí, eu não sei se eu pulei um slide aqui. E aí, isso aqui é um caso emblemático, que a gente mandou um tweet para o deputado Marcon, que tinha um problema. E aí ele mandou de volta, tanto para o Silvin, que é um cara que cobrou dele, quanto para o Serenata. Por que vocês não investigam gastos suspeitos, gastos com corrupção? Um deputado que trabalha de segunda a segunda não pode jantar com seus assessores? Não, deputado, não, está na lei. Está aqui, ó. Você não pode, isso é uso exclusivo do parlamentar. Morreu pela boca. E aí a galera caiu matando nele e a gente deu a base para essa galera. Quando a gente dá a base para a galera, acontece coisas assim, ó. O Deusmar, o cara é Deus, já começa daí, né? Esse cara, o cara, ele mandou para a gente e publicou, segue a GRU, paga pelo deputado, depois que eu solicitei. Ele mandou um post pro cara falando assim, pô, e aí, tá? O cara foi lá devolver o dinheiro, porque ele pediu. Isso é muito legal. Aqui um outro caso, que o cara pediu um reembolso de pipoca e refrigerante, e ele pedindo desculpa e devolvendo o dinheiro para um outro cara que cobrou ele aqui, ó, para Roberto. Outro caso, equívoco por parte da assessoria. Isso é muito legal. A gente descobriu nesse 1 ano de Serenata que o problema não são os políticos. Os problemas são assessores, então eu peço para que vocês elejam assessores muito melhores nas próximas eleições, para a gente não ter esse tipo de problema. Outro equívoco solucionado por algum assessor incompetente. E aqui alguns resultados parciais de Serenata depois de 1 ano. A gente tem mais de 5 milhões de notas fiscais na base, mais de 8.000 casos suspeitos, envolvendo mais de 235 deputados, com mais de 830 denúncias, divididos desse jeito, com suspeita, refeições, tempo de viagem e presas regulares, que são os maiores casos, tá? Mais de 3,5 milhões. E aí a gente caiu na comunicação, obviamente que muito repórter ligando, perguntando nesse 1 ano e querendo sangue, né? Quem é o cara que está indo em puteiro em Brasília? Quem é o cara que está comprando não sei o quê? Porque eles ouvem lá e sabem que a gente está vendo alguma coisa e o cara quer. E a gente continuou desse jeito. Saímos em alguns lugares, que faz sentido para o projeto, é um projeto sem fins lucrativos, então faz sentido até a gente sair no Jornal Nacional. O William Bonner anunciou, jovens criaram robô. Ele estava falando dos meus sócios, porque eu já sou mais velho, então ele estava falando dos meus sócios. E aí, um pouco do futuro de Serenata, a gente quer chegar na Câmara dos Deputados de uma maneira mais forte, de uma maneira mais complexa, que a gente já está fazendo um trabalho legal, no Senado e principalmente aqui, ó, 5.570 municípios. Quando eu falo a gente chegar, são empresas novas virem com auditoria digital, fazer esse processo e está aqui, ó, é muito dinheiro, gente, tá? É muito dinheiro e eles precisam de tecnologia. E aí os caras às vezes me perguntam, Lê, faz sentido vocês ficarem aí se matando, tal, dividindo equipe entre Data Science Brigade, entre Serenata, uma grana apertada para continuar o projeto por causa de 7, de 80 ou de 250 reais? Faz. Faz porque a gente muda a cabeça desses caras. E mudar a cabeça desses caras, com eles sabendo que minimamente eles estão sendo observados, coisa que eles nunca fizeram, coisa que eles nunca tiveram a oportunidade de vir a público e se desculpar por um valor que ele colocou, por uma cerveja que tinha na nota. Qual que é a chance desse cara, no mês que vem, mandar outra notinha de cerveja?
mínima, e é isso que a gente quer. E a gente sonha grande, porque dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno. Então a gente vai com tudo. Dá trabalho, gente. Não adianta. Vocês estão aqui hoje, vocês sabem o que eu estou falando. Ninguém está de palhaçada aqui, então a gente sabe como é que é. E alguns sonhos nossos. A gente queria muito trabalhar com uma estrutura, com uma equipe 100% dedicada. A gente queria ter a redução da CEAP, e vocês vão ouvir isso ainda e vocês vão lembrar da gente. Quando a CEAP reduzir em R$1.000, a gente está falando de mais de R$500 mil por mês de redução. R$1.000. Os caras ganham 45. A gente tem o governo solicitando auditoria digital. Isso vai ser um grande turnover nessa história toda, quando o cara levantar a mão e falar assim, ó, eu preciso disso, quanto que é, ou me põe aqui isso aqui de graça, e várias empresas estão trabalhando desse jeito, faz sentido. Quando os municípios e estados forem obrigados a trabalhar com auditoria digital, isso vai melhorar o processo da auditoria interna e de toda a equipe, e o dinheiro, porque está mais claro ainda. E a gente acabar com a corrupção na política. Sabe por quê? Porque o próximo... Obrigado. E acabar com a corrupção é porque o próximo que entrar, ele já sabe. Puta, meu, já nem vou com essa cabeça. Vai dar merda. É melhor nem... Já vem com um intuito diferente, então faz sentido. Falando de projetos, a gente tem 2 projetos que começam a resolver um pouco aquele nosso propósito lá atrás. Um é na área da saúde, que a gente está trabalhando com a saúde pública, que faz muito sentido. E um outro é da parte de ensino, que é muito orgulho. É a gente construir pessoas melhores, fazer a parte de educação, que a gente não pode mexer com as crianças, então a gente quer evoluir o cara adulto, evoluir o cara que tem um propósito. São 2 projetos do coração. E para encerrar... A gente consegue acender a luz um pouquinho aqui? 1 minuto. Já estourei o tempo, os caras ficam mandando mensagem aqui para mim. Sai fora, pula daí. Lá de cima, os caras. Consegue acender? Quem aqui acha que fez a diferença na vida de alguém? Acha? A galera da frente não consegue, mas tem bastante gente. Quem tem certeza? E quem está disposto a fazer a diferença? Fica com a mão levantada e eu queria que vocês dessem uma olhada rápida em volta. Galera, é gente pra cacete. E eu trabalho com estatística. E a estatística está a favor de vocês. Então, por favor, encham a gente de orgulho, saiam daqui e façam a diferença pelo amor de Deus. Obrigado.